Eu me lembro que no ensino primário a gente tinha a celebração da Semana do Meio Ambiente e a professora nos levava para alguns espaços onde acontecia a ocorrência ainda de remanescentes da vegetação nativa, que aqui no Brejo é uma mistura de Mata Atlântica com Caatinga. Lá naquele momento da minha vida, na infância, eu ficava pensando, mas será que o meio ambiente é só uma semana? Será que essa semana serve para que a gente represente mesmo uma preservação ambiental? Até porque o meio ambiente, já naquela época eu tinha a consciência de que se tratava de muitos aspectos, envolvendo inclusive fatores sociais. E eu ficava pensando, por que a gente faz essa visita aqui a essa mata, a esse lajedo, e nossos pais, nossos vizinhos continuam aí destruindo, continuam aí desmatando. E naquele momento da vida eu não compreendia, não sabia que é necessário que haja dentro de cada um de nós um despertar ecológico. Eu não gosto de extremos. Eu não gosto quando se coloca situações acima de pessoas. Eu ainda acredito que, como um ser humano que sou, até inspirado na própria natureza, nas outras espécies, nos animais, também nas plantas, eu acho que a lei que nos rege é a preservação da espécie. Então, eu, enquanto profissional e enquanto indivíduo da espécie humana, não me atrevo a dizer que o ser humano seria, em linhas gerais, um vilão da história. Até porque se houve e se há degradação ambiental, mas por parte do ser humano, mas também é por parte do ser humano trabalhado, vocacionado, entendido, sabido, que se desencadeiam os processos de preservação do meio ambiente. Então não vou aqui chamar a espécie humana de espécie vilã, mas como é a espécie que realmente atua na prática da degradação ambiental, como é a espécie dotada de racionalidade, de certa forma, responde mais diretamente para nós seres humanos a responsabilidade por tudo aquilo que vem acontecendo nos espaços naturais. Até porque, segundo as definições teóricas, o espaço se torna artificial, o ambiente é artificial a partir da inserção das práticas desencadeadas pela espécie humana. Então, é a espécie humana que altera os espaços, que altera o ambiente e que destrói. Mas também é essa mesma espécie que tem nas mãos, através da sua racionalidade, através da sua adaptabilidade e, aqui eu chamo a atenção, através da humildade de alguns indivíduos dessa espécie em reconhecer que nós precisamos cuidar para termos alimentos saudáveis e, consequentemente, mantermos a vida da espécie. Além disso, é necessário que o ser humano compreenda que nós precisamos de ar puro. E não teremos ar puro se nós continuarmos poluindo. Não teremos ar puro se nós não plantarmos uma árvore, se nós não colaborarmos com aqueles espaços, os bosques, as florestas, as áreas de reflorestamento, os pomares.
as formações vegetativas que se deram naturalmente, no caso das florestas, ou não, no caso dos bosques, dos pomares, que são áreas plantadas pelo ser humano. Logo, nós vemos que o ser humano tem nas mãos a chave para essas duas dimensões. A dimensão da degradação, que não é legal, e a dimensão da preservação, que não só é legal, mas também também é urgente e necessária. Cada um de nós, sobretudo quem dispõe de um espaço rural, por menor que seja, deve repensar suas práticas e separar pelo menos um pedaço do seu terreno para ter mais árvore, para preservar uma planta ali, sei lá, uma árvore que está aí desde a época do seu avô, que está aí desaparecendo do setor onde você reside. Então, são pequenos hábitos que podem trazer respostas grandiosas. Como é que a gente pode negar, por exemplo, o efeito de um descanso à sombra de uma velha árvore em um dia ensolarado? É inegável que é um dos momentos mais comemorativos que nós temos quando estamos andando ali no meio do nada e nos deparamos com uma árvore que vem tranquilizar a nossa pele que agoniza sobre a incidência da luz solar. Então, pequenas coisas já vão mostrando para nós, não é necessário se desdobrar, não é necessário aí sair agredindo uns aos outros, dizendo, você está errado. Não, não. Vamos partir daquela ideia do exemplo. Vamos dar o exemplo e vamos, aos poucos, ir modificando, tirando as plantas, como esse pau-brasil aqui, da linha de extinção, tirando os animais desse risco de extinção e dando de volta a eles o espaço que lhes é devido. Podemos conviver harmoniosamente com os animais e com as plantas. Como é triste ver, por exemplo, tantas pessoas que não se identificam com as plantas, que não se identificam com os animais. Isso não é natural. Mas antes de entrarmos nessa, eu gostaria de dizer o seguinte. João Paulo, você falou na questão do terreno rural e quem mora na cidade. Quem mora na cidade pode dispor de um cantinho no seu quintal, se você mora em casa. Mas se você mora num apartamento, você pode dispor de um vaso, que o que eu quero dizer é que não há impedimento geral para que você não atue de algum modo preservando a natureza. Então, você pode ter aí na sacada do seu apartamento um vaso horizontal, onde você cultive coentro, cebolinha, ou uma erva medicinal, um tempero ali para uso imediato. Você pode ter. E esse simples ato de você ter esse tempero, de você ter essa planta medicinal na sua sacada, já vai transformar o seu espaço, já vai mudar aquela lógica de ir na quitandaria comprar, ir no supermercado comprar. Não, eu tenho, eu produzo. De algum modo, a natureza está me dando. Fujo um pouco da lógica do comércio e entro um pouco na lógica dos nossos antepassados, que era justamente a lógica da retirada de alimento a partir das plantas, a partir dos animais, a partir da terra que Deus nos dá. Mas voltando aqui já para finalizar, esses derradeiros segundos eu gostaria de manifestar não o meu repúdio, mas a minha admiração negativa de como é que as pessoas conseguem sobreviver dizendo que não gostam de planta, que não gostam de animais. Ora, nós não somos indivíduos autossuficientes. Nossa espécie não pode dizer assim que vai sobreviver sem a natureza. Não podemos dispensar as plantas como se elas fossem apenas seres vivos que estão longe
de nos fornecer algum benefício, porque não é assim. As plantas, elas nos oferecem inúmeros benefícios e, como já dito aqui neste vídeo mesmo, não é só o benefício da alimentação, mas da purificação do ar, da amenização da temperatura, da questão da própria poluição, por filtrar o ar, por barrar a poluição sonora. Então são muitos os benefícios que as plantas nos dão. E nós somos apenas uma espécie no meio de tantas outras. Não somos vilões, melhor dizendo, mas muitas vezes nos comportamos como tais. Mesmo sem ser necessariamente um vilão, o ser humano pode se comportar como um. E nessa história, quem vai perder, em última instância, quem vai perder é justamente o próprio ser humano, que vai ficar sem o auxílio, sem a retribuição que a natureza poderia lhe dar se ele fosse mais humilde e construísse com responsabilidade uma relação harmônica entre ele mesmo e o meio que o circunda. Então, é muito triste ver que algumas pessoas não têm esse elo com a natureza, não têm esse elo com os animais, com as plantas, ao passo que outros têm até demais. Como eu disse anteriormente, não sou a favor dos extremos. Então, a cada ser, a cada espaço, a cada ambiente, o seu devido lugar, o seu devido respeito e a sua devida interação com o ser humano e assim com todas as espécies. Era isso o recadinho de hoje.